Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. E aí galera, beleza? Estamos de volta aí à nossa aula de número 2. Lembrando, na aula passada dividimos a física em 6 ramos. Em especial, iremos tratar agora de um dos ramos, que é a mecânica. Como falamos na aula passada, ela se divide em cinemática, desculpa a letra E, cinemática, já foi falado na aula passada, e dinâmica. E aprendemos que ambos, tanto cinemática como dinâmica, que são as subdivisões da mecânica, ambas tratam sobre o movimento, estuda o movimento dos corpos, o movimento dos planetas, o movimento dos carros, dos aviões, dos navios, o movimento do som, certo? O movimento do vento, todos os movimentos em si, inclusive cinema significa o quê? Várias fotos retratando um movimento. Sabemos que na foto não tem movimento, temos apenas uma imagem parada, mas no cinema, né, conseguimos ver uma sequência de fotos, um movimento, beleza? Então a mecânica estuda isso, o movimento, e também estuda as causas do movimento. O movimento e as causas. As causas do movimento vão ficar na dinâmica. Quando formos estudar dinâmica, iremos estudar as causas de um movimento. Quando, estudarmos cinemática, vamos estudar apenas o movimento. Como assim, professor? O movimento, desde o que é movimento, claro, também o que é repouso. O que é movimento? O que é repouso? Certo? Quais os tipos de movimento que temos? Quais os tipos de movimento? O que é movimento? O que é repouso? Os tipos de movimento? Movimento acelerado, um movimento progressivo, um movimento retrógrado, um movimento em que a velocidade aumenta, um movimento em que a velocidade diminui, um movimento em que a velocidade se mantém constante. Os tipos de movimento, desde o que é movimento até o que é repouso, e também os tipos de movimento. Isso é o que iremos estudar em cinemática. Então percebam, tá certo? Que em cinemática, tá certo? Nós vamos estudar o movimento sem estudar as causas. Deixa eu voltar aqui. Só mais uma vez, para deixar bem claro. Mecânica, voltando aqui, mecânica se divide em cinemática e dinâmica. As duas estudam movimento, mas uma estuda as causas do movimento, que é a dinâmica, o que gerou o movimento. A gente, em dinâmica, por exemplo, um carro, vou desenhar um carro aqui lindo, certo? A roda do carro aqui, desenhar um carro aqui lindo, um carro potência. Esse carro aqui, tá certo? O que faz ele se movimentar é porque a roda, ao girar, certo, vai entrar em contato com o solo aqui, ó, e a força de atrito vai empurrar o carro para frente. Isso é a causa do movimento que faz um carro mover-se. É por causa do atrito, a força de atrito. Um corpo, quando abandonado, eu solto uma esfera, ela começa a cair, é porque também tem uma força aqui, é chamada força peso, ou chamada força da gravidade. Vemos que na dinâmica iremos aplicar esses conceitos. Força peso fazendo a esfera cair, a força de atrito fazendo
o atrito entre o pneu e o solo fazendo o carro ir para frente. Então isso são as causas do movimento, são estudadas em dinâmica. Mas nossa aula, nosso foco principal é só o movimento em si, sem se preocupar com as causas, porque quem estuda as causas as causas do movimento é a dinâmica, ok? Nosso estudo, tá certo? Em 2017, primeiro semestre, cinemática. Então, em resumo, cinemática estuda o movimento, o que é repouso, os tipos de movimento. Ou seja, o que é cinemática? Cinemática, pessoal, é a parte da física, certo? Que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com a causa. Então isso é cinemática. Estuda o movimento dos corpos sem, tá aqui em destaque, sem se preocupar com o que causou o movimento. Isso é cinemática. Beleza? Então, indo para o nosso estudo de cinemática, tá certo? Vamos estudar aqui, tá certo? Virando a página, na nossa aula de número 2, cinemática, o que é que a gente vai estudar aqui? Vamos estudar o movimento de uma viatura policial indo até a delegacia. Esse movimento aqui teve uma distância sendo percorrida pela viatura policial. Quanto tempo essa viatura vai demorar para chegar aqui? Qual o tempo que ela vai demorar para chegar até a delegacia? Certo? Com que rapidez ela fez esse percurso? Essa rapidez, pessoal, entendam como velocidade. Algo semelhante aqui nesse plano inclinado aqui, temos uma esfera com uma certa velocidade de 20 metros por segundo descendo, vai ser acelerada para baixo, o movimento vai ser acelerado. Qual o tempo que ela leva para chegar até aqui a base da rampa? Com que rapidez ela desceu? Qual a distância que ela percorreu até a base? Certo? São preocupações da cinemática. Eu vou estudar o movimento em si. Aqui não vamos nos preocupar com o que gerou esse movimento. Por que a esfera caiu? Não nos interessa. O que fez a viatura conseguir sair de um lugar a outro? Também não importa para o estudo da cinemática. Nós vamos estudar apenas o movimento em si. Beleza? Sabendo disso, primeira pergunta: o que é movimento? Vocês já sabem o que é movimento? Então, vamos estudar o que é movimento na aula de hoje. Vou pegar uma folhinha em branco aqui. O que é movimento? O que é movimento? Pessoal, movimento, tá certo? Está associado à mudança de posição de um corpo. Mas eu só posso saber se um corpo está em movimento, por exemplo, essa esfera. Só posso afirmar se ela está em movimento ou repouso se eu tiver um referencial. Por exemplo, vamos colocar aqui uma árvore. Aqui eu já vou aproveitar e fazer uma maçãzinha. Então, ó, tem aqui uma árvore, uma maçã preta. Deixa eu dar uma corzinha aqui. Uma maçãzinha vermelha. Uma frutinha aqui, ó, pronto. Tem aí uma árvore, tá certo? E eu pergunto, qual a posição dessa esfera? Ela está em movimento ou em repouso? Aí vamos analisar baseado em alguma referência. Então vamos pensar aqui. A distância da esfera para a árvore é de 5 metros. Isso agora, marcando um cronômetro, tempo zero. Acionei um cronômetro, tempo zero. Agora a esfera está a 5 metros da árvore. Passado um tempo, eu vou olhar novamente e eu não consigo ver a esfera a 5 metros. A esfera não está mais aqui. A esfera, ela se afasta da árvore. Ela agora está a uma distância de 12 metros da árvore. Aí
eu entendo que com o passar do tempo, sei lá, 2 segundos depois de acionar o cronômetro, 2 segundos depois do início, 2 segundos após o início, a esfera está a 12 metros da árvore, que é nossa referência, nosso referencial. Baseado nesse sistema de referência, a esfera está em movimento, porque ela se afastou. A posição dela, que era de 5 metros em relação à árvore, agora é de 12 metros. Mudou de posição em relação a um dado referencial, eu digo que está em movimento. Ou seja, o que é movimento é quando um corpo muda de posição em relação a um dado referencial. Então, aprendemos hoje o que é movimento. Revisando, movimento é quando um corpo está em uma posição, por exemplo, em relação a um referencial, a posição da esfera é 5 metros à direita da árvore. Quando o tempo passa, ela está agora a 12 metros daquela árvore. Então, se ela estava a 5 metros e agora está a 12 metros, concluímos que ela está em movimento. Ou seja, quando é que está em movimento? Quando o corpo muda de posição em relação a um dado referencial. Estava numa posição e agora está em outra com o passar do tempo. Beleza? Isso é movimento. Beleza, galera. Agora sabendo já o que é movimento, encerramos a aula de hoje, tá certo? Com a definição de movimento. E próxima aula a gente vai fazer só exercício. Quer fazer exercício? Quer saber se aprendeu mesmo o que é movimento? Então, clica na aula de número 3 e vamos fazer alguns exercícios. Tem exercícios já sobre o que já aprendemos. Beleza? Até a próxima aula. Tchau!